Salve, salve a todos os alunos e alunas da terceira série do Ensino Médio Tarde. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Aqui quem fala é o professor Assis Walter, tá? Professor de vocês da disciplina Meu Pequeno Mundo. E a gente está iniciando mais uma segunda-feira letiva para vocês da terceira série do Ensino Médio. Vamos lá, queridos. Lembrando que essa aula está sendo transmitida ao vivo pelo IPTV das escolas matriculadas na rede, tá? E também pelo YouTube, tá? Tanto no IPTV das escolas matriculadas na rede, como pelo YouTube, você pode participar do nosso chat ao vivo e é muito importante a participação de vocês pelo chat para a construção do nosso conhecimento, para que a gente possa discutir, tá? A informação não é daqui do estúdio para aí, não. É do outro lado, tá? Então a participação de vocês é sempre muito importante. Deixa eu dar um alô especial, uma boa tarde especial aqui para o pessoal de Dom Inocêncio, tá dando presente aqui, boa tarde. São Francisco também dando boa tarde, queridos, todos muito bem-vindos, tá? Também vou dar boa tarde pelo YouTube, tá? Pelo pessoal, a Glória Maria, a Gilvanesia, a Pantera, quem mais? Heloísa, a Érica, boa tarde, Maria Clara, todos os alunos, no caso alunas, né, que estão comentando aqui com a gente, sejam muito bem-vindas, tá, gente? Na nossa disciplina Meu Pequeno Mundo, a gente trabalha aqui com vocês aprofundamentos das ciências da natureza, especialmente com esse olhar, né? Enxergar um mundo que, em geral, a gente não enxerga no olho nu, tá? E, claro, tá? Para isso, né, para poder conseguir enxergar, né, dar esse poder de resolução, esse poder de aumento, a gente vai utilizar as ferramentas que é o microscópio. Especialmente hoje, na verdade, começando hoje, a gente vai conhecer uma nova ferramenta que nos auxilia, que também é um microscópio, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o microscópio eletrônico, certo? É a grande ideia da nossa aula de hoje. Então, tá na tela para vocês. Microscopia eletrônica, tá? Que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Claro, né? Que para que a gente possa conversar com vocês sobre microscopia eletrônica, a gente precisa fazer alguns resgates da microscopia de luz, tá bom? Cadê a Érica? O Jorge quer saber. Alan, vai ser aula mesmo? Estamos aqui, cara, é a aula ao vivo, Alan. Jeane, Luana, quem mais está olhando aí? Everton, e a nossa turma tá movimentada, gostei, ó, tá na tela, Alan. Nome da disciplina, Meu Pequeno Mundo, tá? O conteúdo da nossa aula de hoje, né, o objeto de estudo é microscopia eletrônica. A primeira coisa que a gente precisa dar uma trégua, né, ou voltar aqui, resgatar aqui com vocês, é a própria microscopia, né? O que é, afinal de contas, um microscópio, tá? Vamos lá, objetivos da nossa aula de hoje. Conhecer como funciona o microscópio eletrônico, tá? Diferenciar o microscópio de luz de microscópio eletrônico e comparar, né? Distinguir o microscópio eletrônico de varredura e de transmissão. Essa vai ser uma das primeiras aulas que a gente vai abordar sobre esse tema, tá bom? Gente, ó, como eu já conversamos com vocês, especialmente muito no primeiro semestre, mas não custa nada a gente dar esse resgate, tá? O microscópio, na verdade, ele é uma ferramenta, tá? Ele é um instrumento, tá? Tem essa versão, né? Tem essa versão, Alan. Né? Nós somos minúsculos, né, para o universo, né? Aí tu imagina que nós já somos gigantescos para os micro-organismos, né? Então, e os micro-organismos? Como é que a gente enxerga os micro-organismos? Como é que a gente enxerga as estruturas microscópicas do nosso dia a dia, tá? O microscópio, Alan, Caroline, Tarsila, Pantera, Érica, é o seguinte, é uma ferramenta, é um instrumento que a gente utiliza para que a gente possa, né, enxergar esse mundo que na prática a gente não enxerga. E quando eu digo o mundo, tá? Não é só os seres vivos, tá? Não são só os micro-organismos. Podem ser as estruturas também,
Tá? Então, como é a estrutura, por exemplo, de um fio de cabelo? Como é a estrutura, por exemplo, de um metal como o inox? Tá? Então, pode fazer interferência, a estrutura morfológica disso pode interferir diretamente no seu funcionamento, pode interferir diretamente no seu desempenho, tá? Então, essa é a grande ideia, tá? Então, a microscopia, de forma bem resumida, pode-se dizer que o microscópio consiste no instrumento de alta capacidade que permite a observação de itens de demais objetos que não são perceptíveis a olho nu. O que seria esse olho nu? Esse olho sem auxílio de uma ferramenta que a gente possa enxergar, tá? Bom, eu vou tentar evitar o termo óptico, tá? Porque a gente vai hoje fugir dessa ideia do óptico, tá? Basicamente, nós temos dois tipos de microscopia, tá? O microscópio simples e o microscópio composto, tá? No microscópio simples é a lupa propriamente dito, tá? Como assim, professor? Ele é composto por uma única lente. Então, basicamente, a gente vai lembrar lá, ó, do microscópio da lupa, aquela lupa lá do Sherlock Holmes, tá? E ela tem a grande função da gente ter uma única lente. E ela vai gerar, olha só, isso aqui é importante, ó, uma imagem virtual, tá? Não é uma imagem real, eu acho que vocês precisam, se você não lembra qual é a diferença de imagem real para imagem virtual, eu recomendo que vocês voltem lá nas aulas de março, tá? Que a gente explica bem direitinho os fenômenos da ótica, tá? Ela vai gerar uma imagem direita, essa imagem, ela lembra lá, ó, ela pode ser direita, invertida para baixo, e ela é maior do que o objeto, tá? O microscópio composto, que é aquele microscópio mais comum, clássico, que a gente conhece, tá? Ela vai apresentar duas lentes ou dois sistemas de lentes, tá? Que sim, que vai ampliar, ou seja, vai ser maior do que o objeto. A imagem não é virtual, é uma imagem real, certo? E, em geral, ela é invertida. Ela não é uma imagem direita, ela é uma imagem invertida. Um exemplo clássico de um microscópio composto que a gente vai ter, tá? É o microscópio comum, esse microscópio aqui, certo? Beleza? Uma imagem invertida vai ser apresentada, por exemplo, para a gente no nosso olho, tá? O nosso olho ele também apresenta essa formação de uma imagem invertida, ok? Vamos nós. Ó, bom, essa estrutura do microscópio, embora não possa não ser tão comum para vocês no dia a dia, comenta aqui para mim, quem tá aqui, tô vendo que a turma nossa tá cheia de alunos, comenta aqui para mim se na escola de vocês tem microscópios, se tem um laboratório de ciências, tá? Se com microscópios, né? Tudo bem acontecer do fato de vocês não acessarem esse laboratório, né? Acontece, né? Às vezes, vários N motivos. Às vezes é falha no equipamento, às vezes é falha de tempo, de preparo, enfim, tá? O microscópio em si, tá? A gente precisa de algum certo preparo, não de conhecimento, também de conhecimento, é claro, mas de preparo para utilizar esse equipamento. Não é só o aparelho em si, mas às vezes eu vou precisar de algum corante, vou precisar de lâminas, vou precisar de alguma série de materiais que dificultam o acesso à utilização dele. Mas, teoricamente, ele é um microscópio relativamente comum de se utilizar, tá? Alguns alunos me perguntam o seguinte, tá? Eletrônico, não, pessoal de São Francisco. Essa primeira parte aqui, ó, certo? Sim, essa primeira parte a gente já até conversou com vocês lá no primeiro semestre. Mas a gente não conversou sobre microscopia eletrônica. Ok, beleza. Então a gente vai entrar na microscopia eletrônica, tá? Para que a gente possa entrar com profundidade. No microscopio eletrônico, eu preciso fazer esse resgate do microscópio normal, comum, tá? Para poder fazer a comparação, ver até onde um é igual, até onde outro é igual. Beleza? Em geral, por ser muito mais acessível, ele vai ser muito mais comum na utilização, não só na escola, mas também nas clínicas, tá? De diagnóstico.
tá? Então, por exemplo, um médico, tá? Ele vai olhar para você, ele vai conseguir te acompanhar, ele vai começar a observar se tá com quadro de sintomas, tá? Ele vai olhar para você, você vai começar a dar queixa de alguns sintomas. Ah, isso, aquilo outro. Ele vai poder afirmar algumas coisas, mas nem todas, tá? Para ele ter essa contraprova, ele precisa de algum exame clínico que lhe dê uma resposta, um laudo de diagnóstico. Por exemplo, supor, por exemplo, que você esteja com um quadro clínico muito parecido com o quadro de doença de Chagas. Então, ele vai pedir algum exame associado, certo? Algumas biópsias, alguns exames de sangue, tá? Para conseguir contraprovar, para conseguir identificar o parasita ou algumas fibroses típicas da doença, tá? Assim como outras doenças, eu vou precisar de algum exame clínico. Então, o microscópio ele também é uma ferramenta importante. A gente não enxerga o agente que causa a doença a olho nu. Eu preciso dessa ferramenta, tá? Bora lá. A imagem direita, Érica, é uma imagem que a gente enxerga comum, certo? Então, vamos supor que eu tenho uma árvore aqui. Se eu apresentar uma lente, certo? Em especial lentes convergentes, a ideia é que a imagem que vai passar por essa lente, ao ser formada na tela, ela vai ser uma imagem, isso aqui é uma imagem invertida, tá? O nosso olho, ele tem essa capacidade, tá? As lentes que tem no nosso olho, especialmente lá o cristalino, tem essa capacidade de gerar uma imagem invertida. A imagem formada, ela vai ser formada em um sensor, que no nosso caso, do olho humano, é nossa retina, onde a gente vai encontrar as células que vão captar o sinal luminoso. Beleza? No microscópio, normalmente a gente vai gerar a gente vai registrar a foto de um micro-organismo ou de um tecido. Essa imagem formada, ela vai ser no sensor da câmera, ok? Beleza? Isso é uma imagem invertida. Uma imagem direta, né? Então, por exemplo, pensa lá no rosto humano, tá? Então, quando você bota aquela lupa, tá? Até na aula que eu falei sobre isso em março, eu trouxe uma série de equipamentos eletrônicos, tá? E aí eu botei a lupa em cima do meu olho. A lupa, ela não deixou meu olho de cabeça para baixo, ela simplesmente ampliou o tamanho da imagem, certo? Isso é uma que a gente chama de imagem direita, tá? Então, direita é porque não modificou a posição da imagem e invertida é porque ela tornou essa imagem de cabeça para baixo. Os nossos softwares, no caso, o olho humano, o cérebro humano, pega essa imagem que está de cabeça para baixo e inverte, tá? Ao passo que os softwares do computador que fazem o registro do microscópio também vão conseguir corrigir, tá, essa imagem para não deixar ela de cabeça para baixo, tá? Qual a imagem fica invertida, certo? Convergente, tá? Beleza? Vamos nós. O microscópio composto, deixa eu só apagar aqui só para não confundir, tirei a dúvida da Érica, tá? Vamos nós. É esse aqui, tá? Ele é composto por quê? Ele é composto porque ele tem duas lentes, tá? E atenção, ele é um microscópio de luz. Ou seja, ele vai utilizar uma propriedade óptica. Ah, professor, o eletrônico não tem lente? Tem. O microscópio eletrônico também tem lente, mas ele vai utilizar uma lente diferente do microscópio convencional, que é esse microscópio de luz. Bom, primeira coisa, como o microscópio é de luz, eu preciso ter uma fonte dessa luz, tá? Essa fonte dessa luz, aí vocês podem até fazer esse resgate na própria escola de vocês. Alguns já até disseram, professor, aqui na minha escola tem laboratório, tá? Nas nossas escolas, tá? Normalmente, a fonte de luz, tá? Boa parte das escolas do estado que tem microscópio vão utilizar os microscópios bem simples, que a fonte de luz é a luz do sol. Aí você vai dizer assim, vamos botar a luz do sol aqui. Como é que bota a luz do sol aqui dentro, tá? Então, olha só aqui, ó. Essa lâmpada que está escrita aqui no texto para vocês é o que a gente chamamos de fonte da luz.
boa parte dos microscópios escolares, para reduzir o custo, para ser mais barato, essa fonte da luz não é uma fonte não é uma lâmpada, mas sim um espelho, tá? Então ele move, esse espelho é um espelho móvel que vai pegar o reflexo da luz do sol e a gente pode projetar essa luz, tá? A gente pode ter vários tipos de lente, tá? Não só esses dois conjuntos, a gente pode ter vários tipos de lente que vão condensar, que vão ajudar a polarizar, direcionar essa luz do sol, tá? Ou essa luz de uma lâmpada elétrica, tá? Mas em geral a gente vai ter uma platina onde eu vou colocar o objeto de estudo. É onde eu vou colocar uma lâmina com amostra de sangue. É onde eu vou colocar uma formiga, onde eu vou botar um fio de cabelo, onde eu vou colocar uma estrutura que eu quero observar, certo? E aí a gente tem os dois conjuntos de lentes, tá? São essas lentes, a ocular e a objetiva, certo? A ocular, como vocês já sabem, é uma lente que fica próxima ao olho. E a objetiva é a lente que fica próximo ao objeto de estudo, por isso o termo, certo? Outras estruturas vão existir, inclusive a gente pode ter outro tipo de lentes condensadoras, tá? Mas as principais aqui para nível médio são essas aqui, tá? Então tá aqui para vocês, tá? Fonte da luz, objetiva e ocular, por isso é um microscópio composto. A maioria dos microscópios ópticos, tá? Então, o que é um microscópio óptico, professor? De luz. Permite uma ampliação de 40 vezes até 1000 vezes. Ele é considerado composto, pois apresenta dois sistemas de lente. Uma lente chamada de ocular, certo? Que fica próxima ao olho do observador, por isso ocular, olho, tá? Professor, eu não vou observar isso com o olho humano, eu vou observar isso no computador. Então, essa lente ocular ela vai estar próxima ao sensor da câmera, tá? Então, os microscópios mais avançados hoje, né, que fazem essa captura direta para o computador, ele também vai ter essa lente ocular que vai ficar disposta para ao sensor da câmera, tá? E essa câmera vai ser acoplada em um computador. Então, a gente faz o registro, tá? É ótimo isso para gerar laudo, tá? Para gerar as imagens que vão ser utilizadas para o laudo médico, tá? Para fazer pesquisa científica também, tá? A gente ainda vai ter essa segunda lente chamada lente ocular, tá? E a outra lente que a gente vai ter é a objetiva, que fica próximo ao objeto a ser observado, tá? E quando a gente diz objeto, pode ser um ser vivo, pode ser uma parte humana, pode ser um objeto inanimado também, certo? Em geral, a lente ocular geralmente amplia 10 vezes, pode mudar, certo? A gente pode ter valores diferentes para esses 10 vezes. E uma lente objetiva pode ampliar, variando aí de 4 a 10 vezes. Olha só, essas imagens aqui ó, que a gente tem, mostram para a gente diferentes lentes comuns que a gente tem nos microscópios. O professor pode ter outros tamanhos? Pode, a gente pode ter de 25, de 20 vezes, tá? Em geral, essas lentes aqui são as chamadas lentes objetivas. São as chamadas lentes objetivas, tá? Em linha vermelha, aumenta 4 vezes, amarela 10 vezes, azul 40 vezes e branca o aumento de 100. E como é que a gente consegue chegar a esse aumento de até 1000 vezes, tá? Porque a gente tem esse multiplicação entre o aumento da lente objetiva e o aumento da lente ocular, tá? Professor, por que a gente não pode ir para mais de 100 vezes ou, no caso, para no máximo 1000 vezes, tá? Então, atenção, tá? Se vocês prestarem atenção, nessas lentes objetivas aqui, vamos dar um zoom aqui, ó. Essas lentes objetivas aqui, elas têm tamanhos diferentes, tá? E esses tamanhos diferentes vão interferir diretamente na posição que a lente vai estar
mais próxima ou menos próxima do objeto em que eu vou estar estudando. A de 4 vezes é uma lente relativamente pequena, e se eu comparar lá com uma lente de 100 vezes, ela é uma lente bem grande. Na prática, gente, no dia a dia, a lente de 100 vezes, ela praticamente encosta no objeto, certo? Por isso, a gente tem essa limitação física, tá? Se na lente de 100 eu já estou encostando no objeto, eu não tenho como ter uma lente maior do que essa de 100 para que a gente possa, de fato, ampliar ainda mais a resolução ou ampliar ainda mais a imagem a ser observada, certo? Por isso, a gente precisa de algum microscópio um pouco maior, né? Ou que tenha algum outro poder de resolução. No caso, o microscópio que tem um poder de resolução ainda maior ou um poder de ampliação ainda maior é o microscópio eletrônico. E como o próprio nome já diz, a gente não vai utilizar luz, mas a gente vai utilizar elétrons, né? Descargas elétricas para isso, tá? Professor, o aumento aqui, então, está acontecendo da seguinte forma, tá? Eu tenho que considerar o aumento de cada uma das lentes, tá? Lente ocular e a lente objetiva. A lente objetiva varia de 4 a 100, cada uma é fixa, eu não posso mudar ou dar um zoom dela, certo? Vai utilizar as propriedades físicas dela, tá? E a lente ocular tem aí mais ou menos um aumento de 10 vezes, ok? Multiplica um pelo outro. Questãozinha básica para vocês. Uma célula está sendo observada ao microscópio óptico com uma objetiva que possui um aumento de 40 vezes. Lente objetiva fica próxima ao objeto. E uma ocular, o que é essa ocular? Uma lente ocular com um aumento de 15 vezes. Qual é o aumento que essa célula está sendo observada? Gente, vale ressaltar, enquanto vocês estão resolvendo aí essa questão, é uma questão que basicamente é uma questão de matemática bem simples, tá? Vale ressaltar o seguinte, em geral, nas imagens científicas, a gente vai ter uma necessidade de colocar uma escala, tá? Para que a gente possa ter noção quanto aquela imagem está sendo ampliada ou menos ampliada, certo? E aí, galera, o que a gente teria que fazer para responder essa questão? Pessoal aí de Dom Inocêncio, de Curral Novo, de Alvorada do Gurgueia, de São Francisco do Piauí, certo? O Luciel deu um gabarito aqui. E aí, todo mundo concorda com o gabarito do Luciel? Galera, que basicamente simples, tá? Eu tenho que multiplicar, certo? O aumento obtido pela lente objetiva vezes o aumento da lente ocular, certo? A objetiva aumenta 40 vezes e a ocular aumenta 15 vezes. O aumento total disso é quanto? E aí, galera? O aumento seria de quanto? Certeza, galerinha? Certeza, certeza, certeza. Deu isso mesmo? Deu e... agora sim. Agora sim. Certo? O aumento para a estrutura óptica seria esse, certo? A gente vai ter duas lentes. Professor, que lente é essa que a gente vai colocar? Gente, é que nem a nossa lente do nosso óculos, tá? É uma lente que, em geral, ela é de vidro, tá? Por isso que a gente bateu muito nessa tecla lá no semestre passado, tá? No primeiro semestre. Sobre a história da lente, sobre estrutura da lente, sobre lente convergente, sobre refração nos vidros, tá? Então, em geral, é de vidro. Pode ser de outra estrutura? Pode. A gente pode ter plástico, tá? Então, microscópios mais baratos, em geral, eles utilizam plástico, tá? A gente pode ter cristal,
tá? Então é meio raro ter essas lentes de cristal em microscópios, são mais em câmeras fotográficas, mas acontece também, tá? Então tem a ver um pouquinho com o ruído da imagem, tá? Em gerar mais ou menos aberrações. Mas em poder de aumento ou poder de resolução, a gente tem esse poder limitado. Então não é o material que vai mudar, tá? Mas o material ele vai alterar um pouco mais as aberrações que a gente vai ter, ok? E o microscópio eletrônico, professor, o que que acontece, tá? Bom, gente, quando a gente pega e fala microscópio de luz, não é só esse microscópio bonitinho que a gente tem vários tipos de microscópio. Olha só, a gente tem o microscópio convencional, que é aquela imagem que eu apresentei para vocês, que provavelmente, se na sua escola tem um microscópio, é um microscópio similar àquele. Pode ter suas diferenças, mas a função, basicamente, é aquela. Mas a gente pode ter, microscópios de polarização, de fluorescências, confocais, tá? Aqui nesse caso, eu vou precisar de um preparo para cada um desses tipos. Eu vou precisar de um preparo do material mais específico. Eu vou precisar controlar os feixes de luz que eu vou estar colocando, certo? Seja por um filtro, por um condensador da lente, ou até mesmo pela origem da fonte da lâmpada que está emitindo, tá? Para gerar no meu objeto dado fluorescência, por exemplo, tá? Mas o funcionamento básico dela é o mesmo que a gente trabalhou até agora, certo? Mudaria um pouquinho só da técnica, do que eu quero de fato estudar, certo? Para o microscópio eletrônico, a gente vai utilizar elétrons, tá? Então, a gente tem vários tipos, tá? Eu vou chamar a atenção para vocês de dois, que são os mais comuns, que apresentam para vocês trabalhos, tá? Que a gente traz para vocês nas aulas, imagens, e vocês vão aprender um pouquinho a distinguir uma coisa da outra, tá? O microscópio eletrônico de transmissão, tá? Em geral, a gente chama ela pela sigla, tá? Microscópio eletrônico de transmissão, MET, tá? Então, MET, microscópio eletrônico de transmissão, e o microscópio eletrônico de varredura, MEV, MEV, tá? Ambos, eles não vão funcionar com luz, eles vão funcionar com elétrons, tá? E como tal, certo? Como eles vão funcionar com elétrons, eles vão ter algumas características um pouco distintas, e até a estrutura deles também. Beleza, Caroline. Mas aí, Caroline, eu já até ensinei a vocês a fazer um microscópio caseiro, no qual vocês podem construir pelo celular, fazer um microscópio caseiro no celular, tá? Então, volta lá nas aulas, eu acho que foi em abril essa aula, tá? Microscopia no celular. Volta lá naquela aula, constrói um microscópio caseiro e posta lá no Instagram, que eu quero saber se vocês estão fazendo as nossas atividades também, hein? Beleza? O microscópio caseiro que eu ensinei para vocês, ele também vai utilizar luz, tá? E ele é um microscópio simples, ele não é um microscópio composto, tá? Existem outros microscópios um pouco diferentes, que são de tunelamento quântico de força atômica, que são muito específicos, e esses só vão ser realizados para pesquisa científica, tá? Já me perguntaram, olha só, a diferença de cara de cada um deles, item por item. Já me perguntaram, professor, a gente pode utilizar, para que a gente utiliza o microscópio eletrônico de varredura ou de transmissão? Em geral, para pesquisa científica, galera. Alguns casos existem diagnósticos também, né, clinicamente, para microscopia eletrônica também, tá? Mas, em geral, tá, a gente vai... Como o preço dele é muito caro, tá? E até a técnica de uso é muito específica, a gente acaba não utilizando ele muito para diagnósticos clínicos. Embora a engenharia tenha crescido o uso dele. Não a medicina, mas a engenharia tem crescido muito a utilização dos microscópios eletrônicos. Então, veja bem, o microscópio eletrônico ele tem um poder de resolução muito maior,
tá? E a gente pode utilizar para enxergar não só estruturas biológicas, tá? É claro que eu vou fazer puxar um pouquinho da sardinha das biológicas em algumas aulas, mas eu vou trazer também algumas observações de materiais, tá? Então, aqui, fazendo uma comparação direta com o microscópio de luz e o microscópio de transmissão, tá? A fonte, tá, de emissão é a luz no microscópio de luz, tá? Enquanto no microscópio eletrônico vão ser elétrons, tá? Aí tem que lembrar um pouquinho, tá? Elétron, para poder ter uma condução, tá? A luz, em geral, como ela tem... A luz, ela tem duas características, tá? A gente já trabalhou isso lá nas primeiras aulas, tá? E provavelmente vocês trabalharam isso nas aulas de física. A luz se comporta de duas formas. Ele se comporta como partícula e ele se comporta como onda. Essas características da luz fazem com que elas, em geral, andem em uma direção, tá? Então, a gente tem uma direção pela qual essa luz anda, certo? Ou se locomove, anda não, mas se locomove, tá? Os elétrons já não é muito bem assim, certo? O elétron, ele tem ali a interação com outras partículas e outras moléculas. Então, para o funcionamento desse microscópio, eu precisaria que não existisse absolutamente nada, certo? O ar atmosférico iria interferir diretamente no direcionamento desses elétrons. Para um microscópio eletrônico funcionar, eu precisaria que a amostra a ser observada estivesse em um local vácuo, tá? Então, primeiro ponto. No microscópio de luz, tá? Como eu posso usar a luz, né? E uma luz é algo que a gente está presente, tem luz, tá? A gente pode observar materiais biológicos vivos, tipo uma formiguinha andando, tipo um carrapato andando, vivo ainda, tá? No microscópio eletrônico, a gente não pode fazer essa observação. Por quê? Porque o objeto a ser estudado, ele vai entrar em um aparelho e esse aparelho vai estar no vácuo, certo? As aulas... entendi, Érica. Mas os materiais estão. Os materiais em PDF estão, então não? A aula em vídeo não está disponível, mas a material em PDF eu acredito que ainda esteja, tá? E se ele ainda está, vocês podem dar uma revisada também. Então, duas coisas importantes. Para a microscopia de luz, eu não preciso botar um vácuo, então é muito mais fácil, certo? Estruturar esse aparelho, ao passo que o microscópio eletrônico eu vou precisar de um aparelho para dar o vácuo para essa estrutura. As lentes, vamos ter lentes? Sim, certo? Qual a função das lentes lá no microscópio de luz? Tá? A gente poder ter o aumento, né? Então, elas vão ser lentes que vão fazer ou conversão ou diversão, né? Ou elas vão ser convergentes ou elas vão ser divergentes para justamente direcionar o quê? Essa luz, tá? Essas ondas eletromagnéticas, certo? Através do efeito da refração, tá? Já no microscópio eletrônico, a gente vai ter lentes que são, na verdade, eletromagnéticas. São, na verdade, cilindros, tá? Pelo qual a energia passa circulando e rodando constantemente para fazer com que o elétron siga em um caminho, em uma direção. A lógica por trás é essa, certo? É como se fosse uma corrente eletromagnética que corre para gerar o que? Um caminho, uma direção pelo qual esse elétron vai passar. Ok? E, por fim, o material, né? Se eu precisar colocar esse material numa observação, vai variar, tá? A gente pode colocar numa lâmina de vidro, em algum objeto pelo qual essa luz possa passar translucidamente, ou, no caso, uma grade de metal. Por que é metal, gente? Elétron, tá? É descarga elétrica, tá? Que está sendo passada. Se vocês lembrarem o que é um bom condutor de eletricidade, vocês vão associar ao quê? Aos metais, né? É só lembrar lá. O que a gente utiliza em casa para poder acender uma luz, né? O que passa por dentro da nossa casa? A fiação elétrica. Aquela fiação elétrica, dentro dele vai ter o quê? Um fio de cobre, tá? Então, os metais, tá? Normalmente, essa grade de metal, ela é de cobre.
similar ao que a fiação elétrica que a gente tem na nossa casa. Por quê? Porque é um bom condutor de eletricidade. É isso que a gente quer. A gente quer que esses elétrons passem com fluidez, com rapidez. Então a gente precisa de bons condutores elétricos. Isso vai interferir diretamente também no meu objeto a ser observado. Tá? O material que eu estou observando, ele também precisa ser, de certa forma, coberto por metais, tá? Para que eles possam refletir facilmente. Bom, se quem está fazendo a análise do microscópio for analisar um metal, por exemplo, vamos supor que eu pegue uma barra de ferro e vou analisar no microscópio. Ele pode simplesmente pegar essa barra de ferro e colocar no microscópio. No vácuo, ele não é vivo, certo? Ela não precisa receber um tratamento. Agora, se essa amostra é uma amostra biológica, aí é um detalhe diferente. A gente sabe que na natureza, a grande maioria dos seres vivos não são cobertos de metal, né? Então a gente precisa preparar essa amostra. Então, além de não viva, eu preciso preparar essa amostra com alguma cobertura metálica em geral, tá? A gente tem alguns microscópios que tem algumas variações sobre isso, mas eles podem receber, devem receber alguma cobertura metálica para facilitar a visualização, tá? Esse exemplo que a gente tem aqui, para vocês observarem, o que vocês acham que estão sendo observados? Essa imagem aqui, é uma imagem observada a partir do microscópio eletrônico de varredura, tá? Que imagem é essa? Que estrutura é essa que vocês estão observando aí, tá? Comenta para mim aqui no chat que eu quero saber. Esse aparelho, olha o tamanho desse aparelho aí, ele é muito grande, tá? Por que a gente precisa... Varredura, professor? Como assim varredura? Por que esse termo varredura, tá? Então, essa estrutura gigantesca aqui, tá? Como eu disse para você, ela tem várias funções, tá? A primeira função dela é emitir os elétrons, tá? Que vão ser emitidos para poder justamente gerar a imagem, tá? A gente tem no decorrer, então, aqui a gente tem a fonte dos elétrons, certo? Aqui a gente vai ficar com o objeto observado, tá? No meio desse processo, a gente vai encontrar as lentes eletromagnéticas, que vão gerar corrente elétrica e direcionar o elétron, tá? Essa estrutura ela é toda fechada. Por quê? Porque eu preciso gerar vácuo ali dentro. Então, todo o ar é sugado, certo? E aí a gente consegue observar com muito mais evidência, tá? O que é um microscópio eletrônico de varredura? Júnior, pode me colocar um pouquinho na tela, tá? Então, o que acontece, tá? Então, pode me colocar na tela? Beleza? Então, é o seguinte, o elétron ele vem lá de cima e recai sobre o objeto. Vamos supor que esse objeto é essa canetinha que está colocando aqui. Então, à medida que esse elétron bate aqui, lembra lá, é um elétron, ele vai ganhar energia e vai ser refletido em um sensor no qual essa imagem vai ser formada. Então, é como se esse elétron batesse de um lado e refletisse, batesse de um lado e refletisse, batesse de um lado e refletisse, certo? Então, esse elétron, ele meio que vai varrendo toda a superfície observada, certo? Então, a gente chama ele microscópio eletrônico de varredura, porque ele vai fazendo esse escaneamento. O termo em inglês, tá? Na verdade, é scanning, né? Porque ele vai fazendo essa escaneação da superfície. Isso é um ponto importante para a gente entender a diferença dos dois microscópios, tá? Um vai analisar a superfície, e aí a gente pode pensar a superfície de uma folha de uma planta, a superfície da casca de uma árvore, a superfície de um inseto, de um exoesqueleto de um inseto, a superfície de uma panela de aço inox, tá? Que a gente chama de inox propriamente dito, né? Que é aquele metal, né? Que na verdade o inox, gente, é uma liga metálica, tá? Então a gente tem uma fusão de vários metais, como ferro, cobre e outros, tá? Dependendo da proporção, a gente vai tornar esse inox mais maleável ou menos maleável, mais resistente à oxidação, né? E claro, enferrujando com mais dificuldade ou menos resistente à oxidação, ou seja, enferrujando com facilidade,
Tá? Então, dependendo da proporção, a gente pode ter inoxes diferentes. Eu posso ver a superfície daquele inox. Mas imagina aí, se uma panela cai no chão, gerou uma ranhura, e eu não enxergo a olho nu, mas eu posso observar isso microscopicamente. Superfícies, tá? O que é isso? O que é isso? A Pantera acha que isso é uma pedra. E aí, galera, o que vocês acham que é isso aqui? Ó, essa imagem aqui, galera, são grãos de pólen, tá? Então, a gente tem a imagem aqui, ó, de grãos de pólen, tá? Sim, aquele lá da polinização. Pode botar na tela, Júnior, a imagem para ele, para os alunos. Olha só, essa imagem aí são de grãos de pólen. Se vocês prestarem atenção nessa imagem, olha só a característica de uma imagem de microscópio eletrônico de varredura, tá? Ela me dá uma dimensão em 3 dimensões. Vou dar um zoom aqui, ó, só para vocês verem um pouquinho melhor. Vocês vão ver que existem pontos desses grãos de pólen, tá? Que eles fazem o quê? Eles parecem que eles estão mais claros ou mais escuros. O que está acontecendo aí, tá? À medida que o elétron bate no grão de pólen que foi metalizado, tá? Para que a gente possa observar, tá? Ele reflete. O que acontece? Se o elétron chega no meu sensor, ele brilha e fica branco. Se não brilha, fica preto, fica escuro. Por isso a imagem sempre é preto e branco, nunca é colorida, tá? Eu posso colorir artificialmente no computador. Com que objetivo? Tornar essa imagem mais didática, certo? Até mesmo de certa forma científica, mas torná-la mais didática. Mas em geral a imagem real é uma imagem em preto e branco. Tá? Então, onde está branco é onde o elétron bateu, onde está preto é onde o elétron não bateu. Em cinza é porque bate, mas poucos elétrons. Uma das grandes características é que a gente pode ter uma noção de uma dimensão em 3 dimensões. Vocês vão observar que tem grãos de pólen grandões, tem grãos de pólen bem pequenininhos, essas bolinhas menores também são grãos de pólen. Cada formato diferente que vocês vão observar aí são grãos de pólen de espécies diferentes, certo? Não é legal essa imagem, certo? Muito interessante. Agora, sabe o que é mais interessante, que vocês ainda não pararam para pensar um pouquinho? É o seguinte, professor, esse grão de pólen, ele está dentro desse equipamento que está no vácuo, né? Aí eu acredito que vocês não pararam para raciocinar aqui um pouquinho comigo. Quando o astronauta vai lá para o espaço, o que acontece com ele? Ele fica o quê? Flutuando. Por quê? Porque não existe gravidade. Então, esse vácuo aqui, é claro que a gravidade ainda vai existir, mas ele vai interferir diretamente, vai estar sugando desse ar. As amostras, dependendo da amostra, se é muito leve, tá? Essas amostras poderiam ficar flutuando também dentro desse espaço. Então, em geral, a gente precisa ter alguma estrutura rígida para poder fixar o que o objeto a ser estudado, tá? Dependendo do grau aí, do peso dessa amostra, certo? Então, o cuidado que a gente também precisa ter no preparo do material. Então, veja bem, é um equipamento grande, é um equipamento caro, é um equipamento que precisa de muita técnica, é um equipamento que a técnica também é cara, eu preciso colocar uma cobertura metálica nele, que pode ser de cobre ou de ouro. Então, são 2 metais que são extremamente caros. Então, a gente usa isso com muita frequência? Infelizmente, não. Certo? Então, é algo extremamente específico. Eu preciso ter uma visão muito específica. Eu preciso saber exatamente o que eu quero observar. Então, isso aqui, esse tipo de equipamento é muito usado para pesquisa científica, tá? Então, é só biólogo que usa isso? Não, o exemplo que eu trouxe hoje é da biologia, tá? Mas eu posso fazer, por exemplo, uma ligação com a engenharia civil, tá? Então, por exemplo, qual metal ou qual liga metálica é mais resistente a impactos, tá? Eu posso pegar, por exemplo, um engenheiro mecânico, tá? Que está construindo uma liga metálica diferente para impactar menos ou para absorver mais o impacto. Então, eu crio essa liga, eu dou impacto nessa liga e eu observo a estrutura dela para colocar, por exemplo, dentro de um carro ou na construção civil. Ou, por exemplo, o tal do inox que eu falei, que está ali nas nossas panelas. Cada um desses campos, seja da engenharia civil, né, da construção civil, da engenharia mecânica ou de outros, leva a um campo do que a gente chama de engenharia dos materiais. Então,
a microscopia eletrônica, especialmente a microscopia eletrônica de varredura, auxilia muito a esses engenheiros a escolherem materiais com mais precisão. Então, eles vão entender direitinho, microscopicamente. A gente olha para o material, não aconteceu nada com ele. Vai analisar microscopicamente, a gente vai enxergar muito mais ranhuras. Tá? Outra característica importante dos microscópios eletrônicos é o seguinte: são elétrons que batem na estrutura e voltam. Então, eles podem absorver energia dos átomos existentes na estrutura. A gente pode acompanhar também o que? As possíveis composições atômicas que aquele material apresenta. Claro, aqui é uma amostra biológica, então a gente vai observar uma grande quantidade de quê? De carbono, né? Então, normalmente, as substâncias orgânicas têm muito carbono. Mas uma liga metálica, não, a liga metálica é um pouco diferente, né? Eu posso ter a composição variada, né? Uma outra estrutura também. Vamos supor que esse organismo, ele estava, se for um organismo biológico, se ele estava em um lugar de contaminação, um local de poluição ambiental, tá? E eu quero saber, por exemplo, se interfere diretamente nos grãos de pólen, na semente, no caule. Eu consigo fazer uma análise dos elementos químicos por conta da carga elétrica desses elétrons. E aí a gente consegue dizer, tem muito cádmio, tem muito lítio. Por exemplo, o que é esse cádmio e o que é esse lítio? São metais tóxicos, tá? Que são muito comuns no dia a dia da gente. Onde é que a gente vai encontrar o cádmio e o lítio? A gente encontra nas baterias e nas pilhas, que a gente utiliza no celular, que a gente utiliza nos controles remotos de casa, tá? E aí o que acontece? É tão comum que a gente perdeu a utilização, a gente joga fora ela no lixo comum. Pode? Não, gente. A gente deve descartá-las em lixos apropriados. Normalmente em mercados, tá? Supermercados, tem um local de recolher esse tipo de lixo, tá? Ele é um lixo tóxico, tá? Se ele vai para a natureza, normalmente ele se acumula na cadeia alimentar. Começa nas plantas, vai se acumulando de animal em animal, e isso pode, porventura, trazer, certo, algum efeito negativo na nossa vida. Na casa dos centenas de milhares, viu, Caroline? É bem carinho, tá? Enquanto o microscópio de luz, a gente vai ter ali na casa dos 2.000 a 10.000 reais, aqui vai estar na casa dos centenas de milhares. Tá? Então, uns 200 mil para mais. Vai variar, tá? Recentemente eu não fiz um orçamento, mas eu já tinha visto isso há mais tempo. Então, são bem caros mesmo, tá? E aqui a gente tem o microscópio eletrônico de transmissão. Qual a diferença de um para o outro, professor? A lógica do funcionamento é a mesma, tá? Então, a gente tem uma fonte de luz, tá? Opa, não é fonte de luz, não, desculpa. A gente tem uma fonte de elétrons. A gente vai ter uma amostra e no meio desse processo a gente também vai encontrar as nossas lentes que são eletromagnéticas, tá? Ele é de transmissão por conta de um propósito comum a ele. O elétron deve atravessar a amostra, ou seja, a primeira coisa que acontece é a amostra precisa ser muito fininha para que o elétron consiga passar. Gente, o elétron, ele não consegue atravessar muito o nosso corpo, a nossa pele humana, por exemplo, tá? Então, para de fato ele conseguir atravessar a amostra, essa amostra precisa ser muito fina, tá? Então, eu preciso preparar a amostra para isso. Normalmente, a gente vai utilizar o microscópio eletrônico de transmissão para observar estruturas biológicas. Isso aqui é uma estrutura biológica, tá? Bom, atenção, tá? Tanto eu, tio Assis, como a tia Amanda, tá? Tio Tércio, tá? Os professores de biologia aqui de vocês, já explicamos para vocês sobre células na primeira, na segunda, na terceira série do ensino médio, tá? A gente já falou sobre as organelas, tá? A gente descreveu para vocês a estrutura das organelas e, claro, a função delas. Eu tenho um desafio para vocês. De acordo com as explicações das aulas de biologia que vocês aprenderam, tanto na primeira, como na segunda, como na terceira série do ensino médio, que estrutura seria essa, tá? Já vou antecipar para vocês. Isso aqui é uma organela, tá? É uma organela comum.
as células eucarióticas, ou seja, tanto eu vou ter nas células de origem animal, tipo do ser humano, como eu vou ter nas células de origem vegetal. E é uma organela membranosa, tá? Então, essa delimitação desse espaço é marcada através de uma membrana. Que estrutura seria essa, hein? E aí, pessoal de casa? Estão dizendo aqui uma organela, mas será que é ela? Por que você está dizendo que é ela, hein, Érica? Pode deixar na tela, Júnior, pode deixar na tela. Eu quero que eles tentem identificar essa organela, tá? Não é tão fácil identificar, tá? Normalmente a gente traz para vocês nas aulas, nos livros, no material didático, tá? Júnior, pode deixar na tela para eles a tela mesmo? Valeu! Estruturas que são didáticas, é colorido, é bem bonitinho, certo? Quando a gente vai observar no microscópio eletrônico, o negócio muda um pouquinho de cara, né? A Érica disse aqui, eu acho que é mitocôndria, professor. Como é que a gente pode achar que é mitocôndria? Bom, na descrição que a gente dá lá na disciplina, a Érica tá certa, isso é uma mitocôndria, tá? O que é uma organela membranosa, professor? Uma organela membranosa é aquela organela que tem o quê? Que tem uma membrana para a qual ela vai se delimitar o espaço do citoplasma e o espaço intercelular. Tem duas organelas, tá, que vão ter mais de uma membrana, tá? O formato parece, né, meio esse formato meio de bactéria aí, né, Érica? Pronto, parece de fato. Mas uma das características importantes que a gente pode observar é que dentro dessa estrutura a gente vai ter várias membraninhas internas. Vocês lembram lá que na mitocôndria a gente vai ter o quê? Duas membranas, uma externa e uma interna que cheia de cristas, né? E essas cristas é justamente nessa membrana interna que vai acontecer a fotossíntese, não, gente, a respiração celular. Agora, bora para essa estrutura de cima. Vocês estão observando, tem várias lamelazinhas, tá? Essas lamelazinhas a gente chama de bolsas, tá? Várias lamelazinhas aqui em cima, ó. E em cima a gente tem um outro conjunto de lamelazinhas que são organelas membranosas em cima dessa estrutura dessa mitocôndria, tá? Observa que em cima, nessas várias lamelazinhas, em cima das membranas tem vários pontinhos pretinhos, tá? Vocês conseguem identificar essa estrutura que está em cima da mitocôndria? A Caroline acertou, a Érica acertou, falou, né? O formato parece, né? Beleza. E aí, gente, essa de cima, será que vocês conseguem identificar? Essa é um pouquinho mais difícil, tá? A gente normalmente acaba esquecendo um pouquinho dela. Essa aí, gente, é o que a gente chama de retículo endoplasmático rugoso, tá? E o rugoso acontece justamente por esses vários pontinhos pretinhos que a gente tem em cima. Esses pontinhos que a gente fica em cima são os granulos, por isso a gente fala que é retículo endoplasmático granuloso, são os granulos, tá? Esses granulos, na verdade, gente, são os ribossomos, tá? E se vocês lembram, exatamente, mas aí, ó, retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, tá? Por conta da presença do ribossomo, tá? Os ribossomos, galerinha, é justamente a organela que vai fazer a tradução. Então, o retículo endoplasmático que tem o ribossomo é aquele retículo endoplasmático que está associado à produção de proteínas também, tá? Então, a tradução é o processo de gerar proteínas a partir do RNA. Como é que a gente sabe de tanta coisa como essa, como o processo de tradução, como o processo de fotossíntese, como o processo de gerar carboidratos, de quebra de carboidrato? Galera, são feitas análises em microscópios como esses, certo? Que a gente vai conhecendo as estruturas, entendendo e interpretando com elas e acompanhando o funcionamento delas, comparando o seu funcionamento nas mais diversas espécies e entendendo. Tá? Então, qual é a diferença do microscópio eletrônico de varredura para o microscópio eletrônico de transmissão? De varredura, a gente faz uma análise superficial e o de transmissão, a gente tem uma análise intracelular. Então, aqui, gente,
é uma ideia muito mais ligada à pesquisa científica do que à diagnóstica. Eu quero entender como é que funciona o retículo endoplasmático. Eu quero entender se aquela espécie de planta ou aquela espécie de animal que estava em um ambiente tóxico, se a produção de proteína foi interferida, se o metal tóxico ficou dentro dessas organelas, tá? Então a gente tem um poder de resolução muito maior, tá? E são sim, Érica. Essas bolinhas que ficam pregadinhas, por isso diferencia o rugoso do não. A gente diferencia o retículo endoplasmático rugoso do não rugoso, né, o granuloso do não granuloso, por conta dos ribossomos, tá? Nos granulosos tem ribossomo, no não granuloso não tem ribossomo, tá bom? Questãozinha bem tranquila agora para vocês. Observe a assertiva abaixo. Quando se deseja estudar a ultraestrutura interna de uma célula, como as organelas, a gente vai utilizar que tipo de microscópio? Microscópio óptico. 2. Microscópio eletrônico de varredura. 3. Microscópio eletrônico de transmissão. E aí, galera? Lembrando, tá, que naquele pontinho preto, a imagem tanto do microscópio eletrônico de varredura quanto de transmissão sempre vão ser preto e branco. Branco é onde o elétron bateu, certo? Ele refletiu, então por isso brilhou. E preto é onde o elétron não foi absorveu, tá? Então o elétron ele não passou pela estrutura, ele parou ali na estrutura e foi absorvido, por isso ficou pretinho, certo? Beleza? E aí, ó, para observar a estrutura interna de uma célula, tá? A gente não vai conseguir observar no microscópio óptico. Por quê? Porque temos um limite, tá? A gente consegue observar os tecidos no microscópio óptico, mas as organelas não. No microscópio eletrônico de varredura, a gente analisa superfícies das estruturas e não a parte interna. Então, a gente vai observar apenas no microscópio eletrônico de transmissão. Certo? Beleza? Deu para pegar aqui? Deu para pegar Caroline e Luciel que colocaram de varredura? Por que eu não vou ver a estrutura no de varredura? Porque aqui a gente faz uma análise de superfície. Para a gente fechar a nossa aula de hoje, na próxima aula a gente ainda vai falar sobre microscópio eletrônico, tá? Eu vou mostrar um pouco mais para vocês de imagens, fazer algumas outras questões associadas, tá bom? Então essa aula foi uma aula para comparar um microscópio com o outro. Na próxima a gente vai focar mais no microscópio eletrônico, certo? Só para a gente fechar aqui, ó, é a resolução das ferramentas que a gente utiliza para enxergar. Olho humano é uma ferramenta, mas a gente tem um limite, tá? Lembra lá, ó, 10 a menos 3 é o quê? Aqui essa escala está em metros. 10 a menos 3 é 1 milímetro, tá? 10 a menos 6 é 1 micrômetro. 10 a menos 9 é 1 nanômetro, tá? A gente teve uma aula só para falar sobre unidades de medida, tá? E aí é o seguinte, quanto maior é o poder de resolução, ou maior é o aumento, menor é a capacidade, menor é essa distância entre dois pontos que esse microscópio vai conseguir enxergar. Vocês vão ver aqui, ó, que o microscópio de luz vai enxergar um pouco a menos do que 1 micrômetro, já o microscópio eletrônico bem mais. Então, o poder de resolução do microscópio eletrônico é muito maior. Queridos, a gente vai conversar mais sobre microscopia eletrônica na próxima semana, tá? Então, essa foi uma introdução, foi uma apresentação para vocês. E a gente conversa mais na próxima semana. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês arrasaram, vocês são feras. A gente se encontra na próxima segunda. Grande beijo, grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.